como presidente. Foram 4 medidas provisórias e 52 decretos presidenciais. E de Brasília, Igor Damasceno tem detalhes para a gente. Igor, muito boa noite para você. Nessas primeiras medidas de Lula, estão revisões de ações do ex-presidente Jair Bolsonaro, é isso? É isso mesmo, Alex. Prazerzão falar com você, viu? Boa noite para você, para a Rose e também para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso A Crítica Notícia. Sim, o agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva já fez algumas revogações do agora ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar dos mais polêmicos. Primeiro vamos falar do sigilo de 100 anos. A Controladoria Geral da União, que está sob novo comando, vai ter 30 dias para analisar tudo o que estava em sigilo, tudo que o Bolsonaro colocou em sigilo. São documentos, contas públicas, a conta bancária, não só dele, mas também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, de toda a família Bolsonaro. Tudo isso vai ser analisado pela Controladoria Geral da União até o fim de janeiro, e em fevereiro a CGU vai divulgar um relatório falando sobre o que estava em sigilo que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia colocado. A quebra desse sigilo era uma promessa de campanha do presidente Lula, e ele fez isso, ele cumpriu essa promessa, foi a primeira promessa a ser cumprida. Ontem, durante a cerimônia de posse no Palácio do Planalto, Lula fez esse revogaço, e a primeira revogação que ele fez foi justamente a quebra do sigilo bancário e também de documentos públicos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma outra revogação que ele fez foi a respeito do decreto que facilita o acesso a armas. Essa foi uma promessa de campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, uma das primeiras a ser cumpridas também. A questão do armamento era bastante defendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula defende justamente o contrário, e agora, por meio do Ministério da Justiça, não há mais esse decreto que facilita o porte e a posse de arma de fogo entre os cidadãos comuns. Uma outra revogação feita foi um ato que facilita a não punição, ou seja, dificulta a punição para pessoas que praticam a mineração e o desmatamento. É um crime ambiental, é um crime previsto no Código Brasileiro, no Código Penal, inclusive, e agora vai voltar a ter mais facilidade de punição a quem comete esse crime. Agora vamos falar de medida provisória. O presidente Lula também assinou a medida provisória que garante os R$ 600 para os beneficiários do Bolsa Família. O programa não se chama mais Auxílio Brasil, agora se chama Bolsa Família, no valor de R$ 600, mais um incremento de R$ 150 para famílias beneficiárias que têm crianças de até 6 anos matriculadas em escolas. Também tem um ato, uma medida provisória de apoio internacional no valor de 3,3 bilhões de reais para combater o desmatamento e as queimadas, não só na floresta amazônica, mas também em outros biomas brasileiros. Agora, um decreto que também foi bastante polêmico, feito hoje, inclusive, pelo presidente Lula, é o fim da Funasa. A Funasa não é uma criação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela foi criada desde 1991 e cuidava justamente de saneamento e saúde ambiental. Nas palavras de Lula e também do ministro da Casa Civil, Rui Costa, a Funasa já estava um tanto defasada, estava mal gerida, e agora as atribuições da Funasa vão ser divididas entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Cidades. Lula ainda fez questão de ressaltar que ninguém vai ser demitido, todos os cargos vão ser realocados para essas duas pastas. Como vocês disseram, já são 52 atos assinados e 4 medidas provisórias. A maioria delas eram promessas de campanha que começaram a ser cumpridas pelo agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Volto com vocês aí no estúdio. Eram medidas já esperadas e já anunciadas, né, pelo que a gente via na campanha de Lula, de Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente essa questão do armamento, que não causou nenhuma estranheza ser tomada essa medida a partir de agora, né, Igor? E a gente vai lembrar aqui, inclusive, do decreto do desarmamento lá em 2005, a população entendeu naquele momento que não queria o fim do comércio de armas, mas ainda assim, quem votou no Lula provavelmente está feliz com essa decisão que foi tomada agora, né?
Agora, Igor, uma pergunta importante com relação à questão do desarmamento. Que regras mudam a partir de agora? As pessoas elas vão ter um certo controle para comprar as armas e quem já comprou a partir de 2019? Muda alguma coisa? Não muda, Alex. O que acontece é que toda aquela facilitação que previa o decreto do presidente Jair Bolsonaro, ela deixa de existir. Então, aquele acompanhamento psicológico, ele precisa ser mais reforçado. Você também não ter sido preso nunca, não ter algum antecedente criminal. Então, são questões bastante polêmicas, onde o presidente Jair Bolsonaro ele havia trazido essa facilitação, mas que agora vai ser bem mais difícil. A gente vai colocar agora aqui na tela, para você de casa acompanhar, as estatais que estavam em processo de privatização. A gente mostrou agora há pouco, mas a gente mostra mais uma vez. Essas estatais estavam com o risco de serem extintas e privatizadas algumas. 8 estatais seriam privatizadas, entre elas a Petrobras e os Correios e a Eletrobras. E aí a gente pergunta para o Igor, lá de Brasília, ele que está acompanhando esse efervescente, né, da nossa capital. Em Brasília, o que é que se fala sobre essa decisão de revogar as privatizações? Também já era uma decisão bastante esperada, já seria um dos primeiros atos aos quais Lula havia de cumprir, e assim ele fez. Lula, ele determinou que não vai mais haver privatizações, principalmente da principal estatal brasileira, que é a Petrobras. Ele defende que o Estado forte, ele pode ter mais capacidade de lucros que podem ser revertidos em dinheiro para a população, em benfeitorias para a população. É uma visão totalmente contrária do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente já esperava que Lula fizesse isso, ele já havia anunciado durante a campanha eleitoral e assim ele já cumpriu essa promessa, então não pegou ninguém de surpresa. Agora, foi interessante ver o movimento do mercado, que já vinha dando uma tendência ali, principalmente as ações da Petrobras, Bolsa de Valores de queda. Isso se manteve também, né, Igor? A gente acompanhou desde ontem, na verdade, da posse e logo após as medidas que ele assinou, assim que assumiu o poder, de fato, do Poder Executivo lá em Brasília. Essa tendência do mercado continua, ou seja, todo mundo que está ali no mercado muito desconfiada com essas ações, até porque a gente tem um aumento de gastos, a gente está falando de 37 ministérios, que vai aumentar com certeza o pessoal também. A gente está falando de estatais, que, por exemplo, Correios é uma empresa que dá muito mais prejuízo do que lucro hoje e que seria privatizada e que muita gente, inclusive, quer a privatização. O mercado entende ainda que isso tudo que está sendo tomado agora de mudança, de decisão, não é tudo muito bom. O que a gente está vendo também de reação, Igor? O mercado financeiro ele reagiu de uma forma negativa, fechou o dia em queda, a principal bolsa de valores brasileira fechou em queda, mas o mercado ele reage a todo momento, é preciso esperar, a gente não pode ficar acusando totalmente o presidente com um dia de gestão, né? A gente precisa analisar, precisa dar tempo ao tempo. O mercado financeiro ele reage de diversas formas e por vários motivos. Paralelo ao primeiro dia de gestão de Lula, a gente teve algumas outras situações que também impactam no mercado financeiro. A gente realmente precisa analisar. O Correio os Correios são sim uma empresa que gera prejuízo para o Estado. Em contrapartida, a Petrobras ela gerou lucros bilionários e ainda assim Bolsonaro queria privatizá-la. Acho que Lula agora quer pegar e diminuir os dividendos, que é a divisão dos lucros entre os acionistas, e trazer mais dinheiro para a população. Isso é bastante positivo e o mercado reage bem em relação a isso também. Então a gente realmente vai precisar dar tempo ao tempo. Muito bem, olha, a moeda americana teve uma alta de 1,47% sobre o real, ficou cotada a R$ 5,35 e a Bolsa de Valores, a Ibovespa, caiu 3,14% nesse primeiro dia. É claro, como o Igor acabou de falar, é preciso acompanhar a evolução desse novo governo, não é, Rose, para a gente ter uma noção do que realmente nos espera aí pela frente.